Olá, queridos, boa noite a todos, que Deus abençoe mais uma vez cada um de vocês. Estamos aqui para mais um momento de oração, oração que nos faz bem, oração que nos aproxima de Deus, oração que nos revigora, que restabelece a nossa força, que nos traz ânimo. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus. O meu objetivo aqui é que a Palavra do Senhor fortaleça você, que pela esta manhã vocês tenham um dia maravilhoso, cheio de paz. Não é? Quero ler o texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 4, versículo de número 37 ao 44. Essa palavra aqui, ela está falando a respeito da missão de Jesus e as maravilhas que Cristo tem feito e como ele age na vida da sogra de Pedro. Vejam, leiam comigo, ou acompanhem a leitura junto comigo, em nome de Jesus. Diz assim: E a sua fama divulgou-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhes por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. E ela, levantando-se imediatamente, serviu-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para outro lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detiam para que não se ausentasse deles. E ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava Jesus por todas as sinagogas ao redor da Galileia. Queridos, que palavra maravilhosa, palavra de fé, palavra de confiança, palavra de encorajamento, palavra que nos dá energia para prosseguir, palavra que nos traz esperança. Existem tantas coisas que não dão esperança, mas às vezes, apesar das circunstâncias que não são tão favoráveis, e a gente morre, a gente enfraquece. Mas quando a palavra de Deus é falada aos nossos corações, logo vem a fé e surge a esperança. E essa esperança está no teu coração. É Cristo Jesus, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que restaura e aquele que cura, seja quais for a doença. Veja, aqui nós vemos de uma forma tão clara a missão de Jesus Cristo. E nos remete o que está escrito em Isaías 61, porque o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, através de Isaías, o profeta messiânico, ele diz o seguinte: E o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, aos que estão em cadeias, em prisões, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Jesus foi enviado para falar a respeito das coisas de Deus. E aí muitas pessoas presas no seu pecado, presas em suas culpas, e pelas culpas traz sérias doenças maléficas, e algumas muitas já vieram até a óbito. Então, que foi Cristo veio? Trazer salvação, trazer libertação. Ele diz em João capítulo 8, versículo 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A missão de Jesus veio para isso, para libertar. Em Lucas, veja, Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz que veio buscar e salvar aqueles que já havia perdido. O Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que já havia perdido. E ele diz, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É você, meu amigo. É você, meu amigo. Sim, é você, minha irmã, que parou na caminhada, que perdeu a fé. Mas nessa madrugada, Jesus fala contigo. Deus fala ao seu coração. Não volte de novo ao recanto espiritual, ao caminho da luz, ao caminho da verdade, ao caminho que salva, ao caminho que te liberta. Não quero saber o que você praticou, o que você fez, pois mediante eles, havendo reconhecimento de pecado, havendo reconhecimento de atitudes, de prática errada, Deus te perdoa. Volte de novo para Jesus. E aqui ele está falando da missão. O Senhor veio para isso, para nos salvar. A outra coisa é a autoridade de Jesus. Como o Senhor domina todas as coisas, inclusive as doenças e enfermidades. Por mais às vezes que a medicina não alcance a cura, ou não diagnostique o problema. Não é que Deus é contra a medicina e nem a medicina trabalha contra Deus. Ao contrário, pode até acontecer alguns formados um pouco orgulhosos e soberbos. Alguns médicos soberbos, orgulhosos, jactanciosos, que pensam que as coisas acontecem segundo a ação dele. Mas nós vamos encontrar milhares e milhares de médicos que reconhecem a grandeza de Deus, a autonomia do Senhor, a liderança de Deus, que é Deus que manda, que é Deus que rege todas as coisas. E quando a medicina ela estagna, ela não consegue ir mais avante, aí os profissionais da área dizem o seguinte, aqui minha irmã, aqui meu irmão, só Deus pode fazer. Então, eles reconhecem a grandeza de Deus. Eles entendem que onde a medicina para, Deus continua agindo. Mas Deus também usa a medicina para trabalhar junto com Ele, para curar os enfermos. Mas há ocasiões que Deus intervém com o milagre, que Deus intervém com a cura. Então você vê aqui, em outras passagens da Bíblia, Deus agindo com cura. Veja como Deus agiu com cura na vida do rei Ezequias. Veja em 2 Reis, capítulo 20, o versículo de número 5 em diante. Quando o profeta do Senhor, Isaías, vai à casa do rei Ezequias e diz ao rei Ezequias para ele colocar a casa em ordem, porque ele morrerá e não viverás. O rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede, enquanto o profeta Isaías está saindo da casa, e ele começa agora, o rei, clamar a Deus, suplicar a Deus, pedir a Deus uma cura, um milagre do Senhor. E ele fica à espera, pela fé, desse milagre. Ele fica esperando Deus retornar, através do seu clamor, através da sua súplica, através das suas orações. Então ele se humilha diante do Senhor e pede misericórdia. O Senhor, na hora do versículo 5 do capítulo 20, fala com o profeta Isaías. Deus diz, retorna à casa do rei Isaías e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de sua vida. Então Deus curou daquela enfermidade. Fez ele colocar uma pasta de figo em sua enfermidade, e o sinal que Deus disse o seguinte, que o relógio de Acais retrocederá. Esse era o sinal para ele ser curado. No Novo Testamento você vê aqui o Cristo curando. Então, ele é um Deus que teve uma missão, ele é um Deus que tem todo o poder e todo o domínio nos céus e na terra e debaixo da terra, e todo se rende ao seu domínio. E Deus curou. Tanto é você ver na leitura aqui que, veja aqui, imediatamente a sogra de Pedro se levantou e foi preparar uma comida para ele, ou para os discípulos que estavam com Jesus. Mas veja bem, o que é que a ação de Deus faz em nossa vida também? Gratidão, o desejo de recompensar pelo ato bem feito que foi feito a cada um de nós. Então ela se levanta daquela enfermidade e muitos nós sabemos, e a medicina muito mais sabe que uma febre altíssima leva à convulsão e sucessivamente leva à morte. Mas o Senhor Jesus Cristo chega lá, impondo as mãos,
o enfermo é curado. E eles viram essa autonomia de Jesus, essa autoridade, esse domínio sobre a enfermidade, que ouviram falar de Jesus e muitos enfermos eram trazidos e o Senhor impunha-lhes as mãos e eles eram curados. E ele vai mais ainda, eram trazidos pessoas possessas de demônios. E os demônios eram expulsos e eles não resistiam, porque ele conhecia a autoridade de Jesus e deixava aquela vida que estava sendo aprisionada pelos demônios libertas. E assim Jesus foi fazendo a sua obra, cumprindo a sua missão, indo de cidade em cidade, levantando os seguidores, e assim o nome do Senhor foi conhecido e muitas almas foram salvas, libertas, curadas, restauradas, e famílias tiveram de volta os seus maridos, seus chefes de casa, seus filhos. Como em João no capítulo 5, vocês vão ver aquele paralítico há 38 anos, enfermo, que está vivendo agora no tanque, junto ao tanque para ser curado. O Senhor Jesus Cristo naquela noite visitou ele e o curou sem ele ter que mergulhar no tanque. Assim é você que está à espera de um grande milagre. Assim é você, meu irmão, minha irmã, que se encontra enfermo. Deus tem o poder para te curar. Seja doenças espirituais, seja uma doença física, seja uma doença psicológica, seja uma doença moral. O Senhor Jesus Cristo te dá vida. Lembra que o Senhor visitou o coração de Enéas. E o profeta diz: Enéas, o Senhor Jesus Cristo te dá vida. Assim eu digo para vocês, Jesus te dá vida. Creia tão somente, não desista, agarre com a sua fé. Agarre com a sua fé em Deus, creia em Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder, tá bom? Creia no Senhor, fique na expectativa, não desista, não rearme, não baixe sua cabeça, não perca a esperança, porque o Senhor Jesus Cristo é a tua esperança. Amém, meu querido? Vamos orar no nome de Jesus? Senhor nosso Deus, bendito e glorioso Pai, aqui estamos, ó Deus, em Tua presença. Somos dependentes do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Quantos nesta noite, Senhor, estão à espera de um grande milagre? Quantos nesta noite estão orando, pedindo, suplicando a Ti por uma cura, por um renovo espiritual? Quantos estão enfermos, doentes, Senhor? Muitas vezes motivado pela culpa. Isso traz enfermidades. Outros pela falta do perdão e com essa falta do perdão tem adoecido. Quantos, Senhor, tem passado pelo infarto porque não perdoa, porque não deixa a angústia sair perdoando, e com isso vem as enfermidades e adoece o corpo e a alma. Mas nós te clamamos e te pedimos a cura para eles no nome de Jesus. Meu Deus querido, aqueles que já estão com a idade, Senhor, que não é tão avançada, mas que se encontra enfermo, aquele que está sofrendo seu de artrite, artrose, aquele que está sofrendo de miopia, catarata, aquele que está sofrendo seu de dor nos ossos, que sofre com veias entupidas, que sofre com dor no sopro no coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha de misericórdia, Senhor, envia a cura, envia o bálsamo, Senhor, restaura seu corpo físico dele, Senhor, dai saúde, Senhor, saúde espiritual, saúde física e mental. E é isso que eu clamo a Ti, Senhor, envia o milagre, envia uma cura, vai ministrando a cura para aqueles que estão agora em cima de uma cama, Senhor, aqueles que estão, Senhor, nos corredores dos hospitais. Senhor, eu sei que ali tem os médicos, ali tem medicamentos, mas é verdade que não atende tanta demanda e muitas vezes, Senhor, são mandados para casa, para ser tratado em casa, Senhor, para ser recuperado em casa. E quantos com esse mecanismo já vieram a óbito, mas eu clamo ao Senhor, meu Deus, no nome de Jesus. Tenha de misericórdia aquele que está enfermo, envia o milagre, cura, Senhor, meu Deus. Quando você não consegue ficar de pé, porque dói o joelho, dói os músculos, Senhor, dói a coluna. Então eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, cura-os, Pai, no nome de Jesus. Quantos nesta madrugada, Senhor, é acometido também, como diz o texto lido nesta madrugada, Senhor. Demônio, Senhor, toma conta deles, mas nós repreendemos agora, em nome
de Jesus, Senhor, que eles deixem essa vida agora, Senhor, e que eles sigam sua família, que eles voltem para o seu lar, para o convívio social, e que sejam exemplos, e que tenham de volta o respeito da sociedade. É isso que eu te peço, é isso que eu suplico a ti, Senhor, no nome de Jesus. Cura, meu Pai, cura, Senhor. Visita, Senhor, cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Quanto, meu Pai, estão agora com mancha na pele, quando estão sofrendo agora de uma dor de cabeça terrível, seja repreendido agora, no nome de Jesus. Meu Deus, visita, Senhor, gera paz no coração, paz, Senhor, na alma. Meu Deus, aqueles que não estão conseguindo, Senhor, dormir, Senhor, que não conseguem dormir tranquila à noite, livra da insônia, repreende toda preocupação, toda ansiedade, Senhor. Meu Pai, ministra agora a cura, Pai, crendo, Pai, no teu agir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amado e minha amada. Queridos, que você possa descansar no Senhor. Confia no Senhor. Entrega toda a tua preocupação no Senhor. Deposite sua fé nele, a sua confiança, pois Deus vai te recompensar. Pois o Senhor falará no teu coração e você receberá a cura diante do Senhor. Bom, não desista, firme-se em Deus cada dia mais. Eu desejo que você tenha uma terça-feira, uma manhã gloriosa, cheia de paz. Que Deus continue te guiando, te iluminando, te dando livramento, te protegendo, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau, querido. Até a próxima.